Vai Corinthians, está começando mais um Logancast, o podcast do Wolverine Cult corintiano. Eu sou Vitor Toneto, criador da página. E bem, hoje vamos falar de dois clássicos que aconteceram no mesmo ano. O primeiro é o Corinthians campeão paulista de 1982 e o segundo é o clássico de Ridley Scott, Blade Runner. Então, bora lá. Bem, vamos introduzir como sempre falando sobre o filme desse podcast. Blade Runner, o Caçador de Androides, como ficou conhecido no Brasil, é um filme de ficção científica neo-noir dos Estados Unidos, lançado em 1982, dirigido por Ridley Scott, e estrelado por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, né? E baseado no livro Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. É bem, na verdade, mais inspirado no livro que baseado, né? Porque eles não seguem muito a mesma história. Tanto é que o termo Blade Runner foi criado para o filme e não tem no livro. Bem, o filme se passa num futuro distópico de 2019, numa cidade futurista de Los Angeles, que poluição, o consumismo levou à destruição da cidade, né? Agora que uma melhor maneira de se viver não é na Terra, né? A colonização de outros planetas. Meio que só os ricos podem ir para lá e os pobres ficaram na Terra, né? É um filme bem melancólico, assim, meio deprimente pra falar a verdade. Hoje, tipo, os animais já estão extintos, tudo deu errado. E nesse contexto existem os replicantes, que são formas de vidas criadas geneticamente, tipo, quimicamente, sabe? Eles não são robôs, que eles não têm partes mecânicas, eles são como se fossem são como se fossem humanos mesmo. E esses replicantes foram criados para o trabalho braçal, é como se fossem escravos, né? Então eles seriam muito mais fortes que os humanos normais. E com medo de eles se rebelarem, existem os Blade Runners, que é para caçar esses replicantes. E outro detalhe, os replicantes, ainda nesse primeiro filme, eles têm data de validade. Eles vivem apenas por 5 anos. E esse é o grande plot do filme. Um grupo de replicantes fugiu do trabalho deles, né, de uma mina onde eles trabalhavam, e estão à caça do criador deles para conseguir mais vida, né, para aumentar essa data de validade deles. É puramente isso que eles querem, viver. E nisso a polícia chama o personagem do Harrison Ford, né, o Rick Deckard, para encontrar esses replicantes e aposentá-los, que é o termo que usa, né? E aí a gente vai acompanhando essa jornada durante o filme, que o mais interessante é a gente não sabe quem é o verdadeiro vilão da história, né? Se é os replicantes que simplesmente querem mais vida, ou é o Blade Runner apenas fazendo o seu trabalho. Como o próprio Harrison Ford diz no vídeo, ele fala, né? Replicantes são como qualquer outras máquinas, se elas são boas ou ruins, não é meu serviço. Bem, agora, como já fiz o pano de fundo do filme, vamos falar sobre o Corinthians de 1982. Mas antes da gente falar desse Corinthians em específico, nós temos que citar alguns jogadores que tornaram ele possíveis. Então, em ordem, vamos fazer assim, tipo, em ordem de como eles foram chegando, não dá pra começar antes. Tem que começar com ele, desculpa, eu falei errado. Com o grande Vladimir, o nosso Pantera Negra, podemos falar assim. Ninguém jogou mais no Corinthians que Vladimir. Foram 805 jogos pelo Corinthians. Ele que é o lateral esquerdo, talvez o maior, é com certeza o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. E como eu falei, jogou com a nossa camisa por mais de 15 anos. Participou dos títulos históricos de 77, 79, 82 e 83. Jogou praticamente duas gerações do Corinthians, podemos dizer assim, e ficou bem marcante nas duas.
o Vladimir foi muito importante para a criação da democracia corintiana. Ele que muita gente só lembra do Sócrates, mas basicamente o Vladimir é que introduziu o Sócrates nesse lado mais político. Ele que conversava mais com ele, dava livros, ele que levava ele para reuniões de sindicato, ele ajudava muito os outros jogadores negros, né? Pouca gente sabe, mas o Vladimir é um cara muito estudado, né? Ele estudou a história africana, ele sabia do que ele estava falando, ele era bem inteligente, inclusive acho que se não me engano ele é formado em ciências sociais, era muito inteligente. E não seria nada possível, além do lado futebolisticamente, mas também o lado político do Corinthians desse ano, sem o grande Vladimir. E dando sequência, entra o Dr. Sócrates, né? O fantástico Dr. Sócrates, Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Para muitos, o maior jogador da história do Corinthians. Tecnicamente eu não sei, porque a gente teve outros grandes gênios, né? Como o Rivelino, o Luizinho, o próprio Sócrates. Eu também colocaria, apesar de já ter chegado no final de carreira, o próprio Garrincha e o Ronaldo, que são grandes nomes, mas um pouco abaixo, porque não jogaram tanto quanto esses no Corinthians. Bem, o Sócrates foi o líder intelectual da democracia e também foi o cara que, pela imagem dele. Porque como todo mundo sabe, o Sócrates tinha acabado de ser o capitão da seleção brasileira em 1982, uma seleção muito marcante que apesar da derrota, o mundo inteiro é apaixonado por ela até hoje, fala que deveria ter ganho e tal. E isso que inclusive ajuda muito para a imagem do Sócrates, que ele foi o capitão dessa grande seleção, fez inclusive um dos 2 gols mais bonitos que eu já vi em Copa do Mundo. E ele voltou da Copa podendo com carta branca fazer o que quiser no Corinthians, podemos dizer assim, porque ele tinha jogado muito, estava no auge da forma física, inclusive foi eleito o melhor jogador da América naquele ano e só ganhou no Campeonato Paulista, para você ver como ele estava jogando muito. O Sócrates, para quem não sabe, foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, veio para o Corinthians em 78, já ganhou o Campeonato Paulista em 79, depois de 82 e 83. E pouco após o Brasileiro de 84 vai para a Fiorentina, retorna depois no Flamengo alguns anos depois, Santos, e aí volta para fazer um amistoso e encerrar a carreira no Corinthians. E não, acho que ele faz amistoso no Corinthians, depois vai encerrar a carreira no Botafogo, alguma coisa assim, peço até desculpa. Ele era um jogador bem técnico, né? Pra quem nunca viu ele jogar, nem viu os lances, praticamente era o Zidane da sua época. Ele era um cara que tinha um controle de bola incrível, tinha uma visão de jogo genial e também sabia fazer gols. Ele tem muitos gols, ele era um meia com mais de 170 gols só pelo Corinthians. Era um jogador fantástico. Os outros dois tiveram muita importância, não tanto talvez contra o Sócrates e Vladimir, mas ainda assim foram geniais naquele ano, foram o Zenon e o Casagrande. O Zenon, que já era um jogador experiente, campeão brasileiro pelo Guarani, veio para o Corinthians para ser o camisa 10, veio para ser o grande craque, para formar esse time e funcionou. Ele tinha uma química inacreditável do meio campo junto com o Sócrates, fazia grandes partidas, fazia gols de falta, dava muitos passes, dava inclusive passes de calcanhar, que era a marca do Sócrates, né? E o Zenon conseguia replicar. Era um jogador sensacional, foi campeão paulista em 82 e 83. Não foi tão marcante contra os demais, mas mesmo assim foi um grande jogador. Muito marcado pelo seu bigodão, né? E o Casagrande, o irreverente goleador, ele tinha acabado de subir pro profissional. E é muito interessante, o Corinthians estava sem centroavante para a disputa de um jogo do profissional, um campeonato, se não me engano, da Taça de Prata. E aí eles simplesmente chegaram e falaram, pega aquele moleque da base lá que joga bem, às vezes vai funcionar. E colocaram o Casagrande e ele simplesmente fez 4 gols na estreia. E aí não tinha como tirar ele do time. E assim nasceu o Casão, né? O jogador que foi, na primeira temporada já foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 28 gols. Foi um jogador sensacional e como ele era jovem, ele era irreverente, tinha uma imagem melhor assim. Tanto que quando ele vai tem um show da Rita Lee, os jogadores do Corinthians vai, o Sócrates, o Vladimir, o próprio Casagrande, e eles dão uma camisa e ele fala, eu vou fazer o gol na final pra você. Aí virou o gol Rita Lee, que acabou acontecendo mesmo, um gol contra o São Paulo. Bem, eu citei aqui cada um, mais ou menos os jogadores marcantes da época. Tem que citar o que foi a democracia corintiana, senão muita gente não conhece, vai ficar perdido.
Tudo começa com mais ou menos 1981. O técnico Vicente de Mateus ele foi impedido de tentar uma nova reeleição. Fazia sentido, já tinha sido reeleito muitas vezes. E nisso o seu vice, o Valdemar Pires, ele que ganha as eleições. E bem, após o afastamento de Mateus, ele nomeou um novo diretor de futebol, que foi Adilson Monteiro Alves, um sociólogo de apenas 34 anos, que passou a dar mais voz ao grupo dos jogadores, que assim, liderados por Sócrates e Vladimir e depois com o Casagrande, fizeram a democracia corintiana. Esse nome, inclusive, dado pelo publicitário Washington de Oliveto. E registrando, é legal que muita gente fala que no dicionário tá corintiano sem o H. No caso desse, registrar corintiano com um H. Uma coisa bem legal assim de se citar. E a ideia basicamente é que os jogadores participassem mais ativamente nas decisões dentro do clube. De como decidir o horário de concentração, de pedir novos reforços para contratar um novo técnico, uma autogestão. Era polêmico para a época, até hoje seria, para ver quanto foi inovador. E muita gente pensa só, tipo, esse time não ganhou nada, são os paulistinhos. Mas pra época o Campeonato Paulista era o melhor campeonato do Brasil, podemos falar assim. E ainda o Corinthians chegou longe nos outros campeonatos, né? Ele foi muito bem numa taça de prata. Podemos dizer que seria o campeão, mas ele saltou direto pra taça de ouro antes dela finalizar. E foi semifinalista da taça de ouro, que era o campeonato brasileiro da época, pra quem não conhece. Foi 2 vezes semifinalista, inclusive. Além de ganhar torneios de melhores expressão internacionalmente, como teve uns campeonatos amistosos do México, meio que para aumentar a imagem do clube internacionalmente. Bem, voltando pro filme aqui, que saiu no mesmo ano, 1982. Blade Runner é um filme que, como eu já citei um pouco da história, ele é bem diferente do tradicional do que estamos acostumados, mas ele foi muito importante para criar a cultura cyberpunk. Para quem não conhece a cultura cyberpunk, ela é basicamente, quem já assistiu filmes como Akira, Matrix, recentemente teve o próprio Blade Runner 2049, né, mas o Duna, que vai sair inclusive, era para ter saído esse ano, né, mas atrasou tudo pelo Covid, que é aquela sociedade que a tecnologia mudou demais, o mundo que não necessariamente ficou melhor, né, ele ficou uma sociedade, tipo, onde só os ricos têm tudo, os pobres vivem na sarjeta. É uma maneira simples de destacar. É um universo underground da sociedade, né? Meio contra a cultura, foge dos padrões. Basicamente, podemos definir isso como alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Isso que é o cyber. E bem, Blade Runner não foi um sucesso imediatamente quando ele saiu. Ele teve uma certa avaliação positiva pelo visual, que é muito bonito, bem inovador para a época, mas em bilheteria e em críticas ele não foi muito bem. Principalmente porque a versão lançada no cinema não era a visão do diretor Ridley Scott, né? Ele foi bem editado para ser um pouco mais curto, para tornar mais acessível para o público, inclusive colocando uma narração explicando tudo o que estava acontecendo, que acabou atrapalhando bastante o filme. E só alguns anos depois, quando saiu a versão do diretor, ele finalmente ganhou o status de cult que carrega até hoje, inclusive conseguindo uma continuação quase, nossa, foi 37 anos depois, onde demorou para, não, 35 anos depois, demorou bastante. O Blade Runner 2049, esse que inclusive ganhou 2 Oscars, se eu não me engano, e é um clássico absoluto do cinema junto com o seu original. E qual seria a relação com o Corinthians de 1982? Que ainda me falta falar da campanha desse paulista, não posso esquecer, então já vou começando aqui. O Corinthians de 1982 demorou para engrenar. Em 81 ele não fez um bom ano, foi uma campanha terrível no Campeonato Brasileiro, que muita gente inclusive chegou a questionar esse elenco, se o Zenon era tudo isso que estavam falando contra o contrator, que se o Sócrates merecia ter essa outra chance. E a torcida estava cobrando demais o time. E como foi eliminado no Campeonato Brasileiro, ficou aquele pé atrás e ainda enfrentaria um São Paulo numa final que era chapada de máquina tricolor. O Corinthians não era o favorito. Hoje a gente tem essa imagem, mas sabe, porque foi campeão. A cobrança era muito alta em cima do time, não só pelos jogadores, mas também por todo o movimento da democracia corintiana, que tinha muita
polêmica atrás, né? O Brasil vivia no sistema do regime militar. E aí eles queriam o fracasso do Corinthians para falar, ó, como deu errado isso aí. Então a pressão em cima do Corinthians era muito grande. E bem, vamos começar primeiro falando de uma coisa boa, que foi a maior goleada do Corinthians no derby. O Corinthians ganhou de 5-1 do São Paulo pelo Campeonato Paulista, ainda no primeiro turno. Vou falar a escalação aqui do Corinthians: Souto, Alfinete, Gomes, Mauro, Vladimir, Paulinho, Sócrates, entrou Eduardo, Zenon, Ataliba, Casagrande, Birubiru. O técnico Márcio Travalini. O Corinthians ganhou de 5-1 com gols do Birubiru, Jorginho, Sócrates de pênalti, Casagrande fez 3 gols. Acho que eu citei um jogador a mais aqui, inclusive. O Jorginho era do Palmeiras, desculpa. Quem fez Birubiru, Sócrates, 3 de Casagrande. Uma goleada histórica. Foi um 5-1 no Palmeiras e que, inclusive, não vivia grandes momentos nessa década de 80. E bem, o primeiro turno o Corinthians liderou o campeonato. Ficou o primeiro com o São Paulo em segundo. E no segundo turno foi o contrário, o São Paulo que liderou e o Corinthians em segundo. Então não teria nem necessidade de semifinais. A final já ficou entre Corinthians e São Paulo. Como eu falei, o São Paulo pelo grande segundo turno era o favorito, mas não teve jeito. Os 2 jogos da final deu Corinthians. O primeiro ganhou de 1-0, o gol do Sócrates aos 14 do segundo tempo, no Morumbi. E o segundo, novamente no Morumbi, dia 12 de dezembro de 1982. Uma partida histórica do Corinthians e do futebol brasileiro na decisão do Paulistão. O jogo que ficou 0-0 o primeiro tempo inteiro e na reta final do segundo tempo virou um jogaço. Vou até falar a escalação aqui do Corinthians: Solita, Alfinete entre o Zé Maria, Mauro, Daniel Gonzalez, Vladimir, Paulinho, Sócrates, Zenon entre o Eduardo, Atalipa, Casagrande, Birubiru, técnico Márcio Travalini. Bem, aos 26 do segundo tempo, Birubiru abre o placar para o Corinthians, um golaço, e depois Dário Pereira, pouco depois, empata para o São Paulo, deixando o resultado em aberto. Mas aos 37 do segundo tempo, Birubiru faz de novo no meio das pernas de Valdir Pérez, 2-1 para o Corinthians, e para selar o título, Casagrande aos 41 faz o chamado gol Rita Lee, garante o título. O gol para dar artilharia para ele, ficar bastante marcado, né, como o ídolo do nosso Coringaço, junto com essa geração inacreditável de craques do Corinthians, né. Eu citei os principais, mas vale destacar também o Ataliba, o Birubiru, que jogaram demais, principalmente o Birubiru nessas finais, jogou muito. Ele que foi tipo basicamente o Romero da sua época, né, muito marcante. Corinthians campeão e festa do povão. Bem, antes de encerrar, vou deixar a narração na voz do Osmar Santos desse último gol do Casagrande. Segue para o time do Corinthians, limpando, tentando a finta por dentro. A Taliba vai para a jogada pessoal. 1 para lá, 2 para cá, pintou o golaço da vitória do fim do título para Casagrande. O título, consolidar a vitória, entusiasmar o meu povo, na frente o Coringão, 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, está decidido o título paulista, há uma empolgação natural do meu povo, há uma festa incrível, o Corinthians sai 3-1 em cima do São Paulo aos 41 da etapa complementar, o Corinthians vai se sagrar campeão paulista de 82. E bem, obrigado por terem ouvido mais este podcast. Esse que ficou um pouquinho diferente, um pouquinho fora do tom, eu acho, né? Ele foi construído bem na hora. Tá um tempinho de chuva aqui, então eu falei, nossa, eu tenho que fazer algo relacionado ao Blade Runner porque combina com o clima. E aí eu peguei o 82, Corinthians, Blade Runner certinho, 2 coisas que eu amo, e tá aí. Bem, obrigado por terem ouvido novamente, né? Quem tiver no Anchor, no Spotify, em Cashbox, qualquer uma desses, curtir, se inscrever, né, assinar, no Spotify é assinar que fala, né,
Pra não perder nenhum novo quando sair. Quem tiver no YouTube, chegou por lugares externos, né? Veio pelo YouTube, veio pelo Facebook, veio pelo Twitter. Pedir pra curtir, se inscrever no canal, né? O de sempre. E meu muito obrigado e vai Corinthians.